Tema de hoje, uma mente criativa. Estamos estudando aqui sobre a mente humana. Semana passada estudamos sobre algumas questões da mente. Questões que mexem com a gente. E eu desejo hoje me aprofundar com os irmãos, tratando de uma mente criativa. E claro, falar de mente criativa, você tem que falar de Deus. Porque se existe alguém, e existe, esse é Deus, que tem uma mente criativa, a gente tem que glorificá-lo e adorá-lo por tudo, até o que ele criou até hoje. Afinal, segundo a Bíblia, ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. E como vimos semana passada, se for falar da mente do inimigo, a mente do inimigo é totalmente contrária à mente de Deus, porque a mente do inimigo é uma mente destrutiva. Deus é aquele que tem uma mente criativa. E falando da criatividade de Deus, só para lembrar, eu gostaria de ler um texto, começar essa ministração lendo um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro mais difícil que tem na Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler juntos. Repito, você que é cristão, que tem Bíblia, você já deve ter lido esse texto aqui várias vezes. Mas sempre que a gente lê, a gente aprende alguma coisa nova, né? A palavra do Senhor se renova, ela é maravilhosa. Então, o livro de Gênesis tem uma descrição interessante de como Deus criou esta terra. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Versículo 5, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Versículo 6, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Versículo 7, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Versículo 8, ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 10, a parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Versículo 11, então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Versículo 12, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 13, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Versículo 14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos
15 sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Versículo 16, Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. 17, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. 18, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. 19, passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Versículo 20, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves, sobre a terra, sob o firmamento do céu. 21, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 22, então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Versículo 23, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. 24, e disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Versículo 25, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pausa aí, por favor. Você notou que Deus disse: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Legal isso, maravilhoso. Agora, por que o ser humano tem tanto medo desses animais? Por exemplo, quem tem medo de leão aqui, levanta a mão. Eu tenho. Agora, quem tem medo de barata? Eu estou falando isso porque eu sei que tem homem aqui na igreja que tem medo de barata, né? E é para ele dominar. Como é que você domina uma barata? Ela vem, você faz assim, ó. Sim ou não? Se ela vier voando, você dá um tapa. Sim ou não? Volta para o texto. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Só até aí. É interessante você fazer essa leitura como a gente fez. Só que ela é assim muito superficial. Fala que Deus criou a terra, que Deus criou os céus, que Deus criou o firmamento, que Deus criou as plantas, que Deus criou as árvores, que Deus criou os animais, que Deus criou os luminares. É muito superficial. Se você for pesquisar, e é interessante isso, eu estava essa semana caminhando perto de casa com a minha esposa e tem um determinado momento que eu dou uma corrida e aguardo ela chegar, porque ela vem a pé, né? Ou andando, como queira, né? E nesse tempo que eu fico esperando, eu fico embaixo de uma árvore e eu fiquei observando a árvore assim. A criação, a altura dela, os braços, né, que se abrem assim, as famosas pétalas, as folhas, como elas foram criadas, como elas saem de um lugar para o outro e se cruzam e vai formando. Eu olhei uma árvore daquela e falei: meu Deus do céu,
é muito vago chegar e falar assim, Deus criou. Já que Deus fez assim, cria. Puf. Não. Aí eu fui pesquisar. Existem no mundo hoje 73.300 espécies de árvores. Árvores que foram descobertas e cadastradas. Existem ainda cerca de 9.000 que ainda são desconhecidas pela ciência. Ou seja, quando Deus disse haja, como eu disse, é muito superficial, haja. Imagina Deus com a sua criatividade pensando em pelo menos 80.000 tipos de árvores diferentes. Imagina a criatividade que Deus teve para criar tudo isso. As estimativas estatísticas indicam que os animais que estão aí distribuídos mundo afora, assim, mamíferos, entre 6.500 e 7.000 espécies. Ou seja, quando Deus criou esses animais assim e tal, não foi assim, animais. Ele pensou, ele criou, eu vou fazer esse grandão aqui, com um pescoção. Aí ele chama Adão e fala assim, Adão, que nome que você dá para isso? Olha, Senhor, isso aí parece uma girafa. Não sei por que chama girafa, tem um pescoção. Tá bom. E esse gordão aí? Chega o elefante. Olha, isso aí é elefante. Tá bom, você falou elefante. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus teve esse papo e chamou Adão para olhar os animais. Ou seja, imagina, você fala assim, Deus pegou 6 dias, do 7º ele descansou, mas durante esses 6 dias, Deus foi estalando os dedos e foi criando. Não, pode até ter sido assim. Mas para isso acontecer, Deus teve uma criatividade tremenda. Aves, existem cerca de 10.000 espécies cadastradas pelos estudiosos. Anfíbios, existe aproximadamente 8.400 espécies no mundo. Répteis, mais de 11.600 espécies. Peixes, cerca de 33.000 espécies de peixes existem. Insetos, aí é onde eu já falei com Deus, eu até hoje não entendi por que Deus criou barata. Eu não sei se você sabia, se tiver uma guerra nuclear, quem sobrevive é barata. Pode estudar sobre isso. Eu não sei porque que Deus criou o pernilongo. Para perturbar, deve ser, né? Esse cara está muito sossegado, vou mandar um pernilongo lá azul no ouvido dele. Zuzu. Enfim, existem 3 milhões de espécies de insetos aproximadamente. Lembra que eu estou falando 3 milhões de espécies, não são 3 milhões de insetos. Enquanto a população humana tem 8 bilhões, existe, isso é um valor estimado, 430 bilhões de aves nesse planeta. Insetos, isso aqui eu não sei nem quanto que é. Existe aproximadamente 10 quintilhões de insetos espalhados por esse mundo. Ou seja, a nossa mente ela é tão finita, ela é tão assim, pequena, que a gente lê esse texto e fala assim, Deus criou, Deus criou, Deus fez. Não, Deus pensou, que tipo de, para não ter animais igual, que tipo de animal é isso, animal aquilo, espécie disso, espécie daquilo, peixes então, peixes você vai num aquário, por exemplo, esses grandes aquários, você vê vários tipos, e você vê, você fala, nossa, quanto peixe tem? Não chega perto da quantidade de espécies que existem pelo oceano afora. Então, se você olhar para isso, aí você vê no texto, o texto diz assim, e Deus criou o luminar maior, e Deus criou o luminar menor, e Deus criou as estrelas, ponto. Falei, Deus criou as estrelas? As estrelas que estão espalhadas pelo universo, estima-se, isso é um valor estimativo, que a nossa galáxia, aqui, a Via Láctea,
possua entre 200 ou de 200 a 400 bilhões de estrelas. Você consegue pensar em 200 bilhões de estrelas? E a Bíblia diz que Deus conhece a cada uma pelo nome e elas vêm se apresentar diante dele. Imagina a mente de Deus criando as estrelas. Um flash, vou te falar aqui, você que assistiu aquele filme Todo-Poderoso, né? Um flash aqui é quando o Jim Carrey, ele está lá no quarto, né, com a namorada, tal, se preparando para uma noite especial. Aí ele olha, o tempo está assim fechado. Aí ele, como tem o poder de Deus, ele sai fora, ele apaga assim, ele faz assim, ó. Aí ele apaga aquela nuvem, e aí ele surge umas estrelas, ele fala, está faltando algumas, aí ele faz assim, começa a surgir umas estrelinhas. E alguém já assistiu esse filme, sabe do que eu estou falando. Aí ele vê que a lua está distante, ele joga uma cordinha e puxa a lua para ela ficar maior, luminosa, para ter uma noite maravilhosa. Imagina Deus, com a sua criatividade, criando as estrelas. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. As estimativas apontam para centenas de bilhões de galáxias pelo universo afora. Ou seja, eu vou falar o número só para você ouvir, porque acho que nem eu nem você sabe quanto que significa isso. Isso, na estimativa aqui dos cientistas, existem 10 sextilhões de estrelas, no mínimo, pelo universo afora. E é interessante que, se você olhar para a Bíblia, quando Jó recebeu a visita dos seus amigos, ele foi questionado acerca do que ele estava enfrentando. E numa dessas respostas que ele deu aos seus amigos, acompanhe aqui no telão, Jó capítulo 9, versículo 1. Eles estavam falando para ele da grandeza de Deus e tal, por que você estava questionando Deus? Ele responde, bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda, versículo 3, que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Versículo 4, sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele, 5, transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Versículo 6, sacode a terra e a tira do lugar, e faz as suas colunas tremerem. Versículo 7, fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Versículo 8, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Versículo 9, ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Versículo 10, realiza maravilhas que não se pode prescrutar, milagres incontáveis. Aí eu falei, o que é esse negócio de Órion? Pesquisei sobre isso. É um conjunto de 3 estrelas alinhadas, mas que viajam em velocidades diferentes, a direções diferentes, portanto, no futuro do universo elas não vão ser mais vistas juntas. Hoje a astronomia também sabe que Ursa é uma estrela 100 vezes maior que o Sol. Ursa é uma estrela 100 vezes maior que o Sol, e que marcha literalmente para fora do seu sistema, arrastando mais de 50 astros. Imagina uma estrela 100 vezes maior do que o Sol. Ou seja, se o Sol, eu não me lembro aqui, ele é várias vezes maior que a Terra, imagina uma estrela que é 100 vezes maior que o Sol. Aí você fala assim, por que Deus criou tudo isso lá fora? E quem sabe, né, um dia, aquele dia, quando esse dia chegar, e o povo vai estar todos reunidos no céu, na presença do Senhor.
Quem sabe cada um de nós com uma asinha 2.0, 3.2, para dar uma voada no universo e conhecer essas criações maravilhosas que Deus fez. E se Deus fez, tem algum sentido para essas coisas existirem. O texto diz que depois de tudo isso, que para a gente ler, fala assim, Deus criou os peixes. Peixe. Eu imagino que Deus, com a sua mente criativa, Ele imaginou várias espécies. Basta você olhar, meu irmão, minha irmã, porque esse texto diz que depois chegou na minha vez e na tua vez. Deus não criou, o texto diz que Deus formou, Deus deu forma. As outras coisas Deus foi dizendo, existe, e foram acontecendo conforme a sua criatividade. Agora, na sua mente criativa, Deus olhou assim, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu imagino Deus pegando um punhado de terra e modelando. Aí depois Ele viu que ficou bom, deu uma soprada, veio o espírito, veio a alma, e o homem começou a viver. Aí você fala assim, Deus pegou do barro. Irmãos, para você estudar o esquema do corpo humano, eu vou te citar algumas coisas aqui. No nosso corpo humano existem 206 ossos, 600 ou mais de 600 músculos, 10.000 papilas gustativas, 2 trilhões de células vermelhas para transportar o oxigênio, 3 bilhões de células brancas para combater as doenças, 5 milhões de pelos. Eu não sei se você sabia, mas você tem pelo menos 5 milhões de pelos. Você já conseguiu contar os cabelos da sua cabeça? Tenta um dia, quem sabe você consegue. 4 milhões de receptores na pele que permitem distinguir o frio, o calor, a dor e o prazer. A cada minuto, o teu coração expele mais de 2 litros de sangue que passa ao longo de 96 quilômetros de artérias, veias e vasos capilares, essa super rodovia do sangue que existe dentro de mim e de você. É lógico que o meu deve ser uns 102 quilômetros, porque eu sou maior, né? Um ser humano normal, 96. O computador mais complexo do mundo está aqui, está aí em você. O ser humano é composto de 1,5 kg de matéria cinzenta. O cérebro tem 10 bilhões de componentes que, funcionando, estabelecem num dia 100 vezes mais ligações do que todos os sistemas telefônicos do mundo. Num tempo de vida médio, o ser humano, o ser vivo, respira 500 trilhões de vezes. O nariz trabalha com uma paleta de 400 a 500 cheiros, que ele identifica e memoriza com facilidade. Isso é o mínimo que eu posso trazer para você, porque senão eu vou falar aqui muita coisa. Se for estudar mesmo o que Deus fez, a gente vai passar o resto da vida e não vai conseguir aprender sobre tudo. Mas imagina Deus, na sua mente criativa, falou assim, agora eu vou formar um homem. Agora eu vou dar forma. Pegou o barro e deu forma. Dizem alguns, né? Isso não sei se é verdade, mas dizem alguns que quando Deus fez o homem, Ele jogou a forma fora, porque Ele olhou e gostou. Mas depois Deus pensou bem, aí Ele fez a mulher. Aí Deus falou, não, agora ficou bom. É o que dizem, não sei se é verdade. Enfim, Deus criou homem e mulher. Eu não imagino Deus criando Adão e Eva com uma mente de ameba. O que é mente de ameba? É aquele cara, legal, só, é uma árvore, é um inseto, a vida é dura. Eu não acredito. Vocês acreditam que Deus criou o homem para ser assim? Não. Eu creio que Deus criou o homem para ter também uma mente criativa. Afinal de contas, a criatividade vem de Deus. Se você ver e ler esse texto,
Você acha mesmo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para perder tempo na vida com coisas fúteis? Você acha mesmo isso? O tempo está passando, irmãos, cada vez mais rápido, e nós precisamos despertar para algumas coisas importantes que existem em nós, que Deus já nos deu. Eu vou insistir o que eu falei semana passada aqui. Não permita, meu irmão, você falando para você, não se permita perder tempo em frente de televisão, assistindo novela, assistindo programa de fofoca, assistindo porcaria, absorvendo aquilo, sabe? Você absorve, vai entrando na sua mente. Eu conversava com o irmão quinta-feira na portaria ali, antes de começar o culto, e ele falou, a gente estava conversando sobre a vida, de repente ele falou, pô, rapaz, esse negócio de Instagram, nossa, quando você entra é difícil sair. Eu falei, pois é, se você não colocar na sua mente, eu faço assim, eu de segunda à noite, tipo 10h30, eu pego, começo a olhar, mas eu marco um horário, no máximo 11h30, 1 hora. Eu vejo tudo que está ali, dou risada, repasso, mas depois eu só vou mesmo gastar mais 1 hora na outra segunda. Durante a semana eu só posto coisas da igreja assim rapidamente, mas eu não fico perdendo meu tempo, porque é um tempo precioso que nós temos e o tempo está passando cada vez mais rápido. Não sei se você já notou isso. Nós já estamos em outubro, parece que o ano começou ontem. Já fazem 4 anos e pouco que acabou a pandemia, parece que foi ontem. Ou seja, o tempo está passando muito rápido e a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo das nossas almas, da nossa vida, quer transformar a nossa mente nessa mente, me permita essa expressão, tá? E existem muitos por essa mente de ameba que tem no mundo aí fora, de gente que não quer estudar, de gente que não tem educação, de gente que não tem criatividade nenhuma dentro de si, ao contrário, só quer destruir. É uma mente do diabo, uma mente destrutiva. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, acompanha aqui no telão, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele disse assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo cegou, e você e eu temos que glorificar a Deus todo dia, toda hora, porque a gente também era assim, mas um dia Jesus nos encontrou, tirou dos nossos olhos as vendas, nós encontramos o evangelho dele, entendemos porque ele morreu na cruz, entendemos o propósito da gente estar vivo, entendemos que ele habita em nós através do seu Espírito, entendemos que ele quer agir em nós, quer agir através de nós. Glória a Deus! Não dá para entender os crentes que a gente vê hoje, porque tem crente ainda que perde tempo fofocando, mentindo. Tem crente que guarda ódio e rancor dentro do coração. Não consegue se relacionar, liberar perdão. Tem crente que tem uma mente assim que maquina o mal. Parece que quando vem o irmão fala assim, vai se lascar. Daí esfrega a mão assim. Aí a minha pergunta aqui para a gente nessa manhã, você acha mesmo que Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança, para a gente viver essa vida que muitos estão vivendo? O apóstolo Paulo, que descobriu isso quando conheceu Jesus, a igreja de Roma, ele escreveu Romanos capítulo 12, versículo 2, ele escreveu assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem, não tenha o molde do mundo. O molde do mundo, gente cega espiritualmente, ele fofoca, ele mente, ele maquina o mal, ele perde tempo com coisas fúteis. Pessoas inteligentes procuram estudar, crescer, falar com Deus e ter uma mente criativa. Então Paulo está dizendo o seguinte, não se amoldem, não tem o padrão desse mundo. Ao contrário, transformem-se pela renovação da sua mente. Você precisa renovar a mente. Para que eu preciso renovar a mente? Ele explica, para que você e eu sejamos capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer transformar a minha mente e a sua. Quando Deus planejou a mim e a você,
não gosto de ficar falando de mim, mas eu vou falar por mim aqui. Me permita, em nome de Jesus. Toda honra e glória seja dada ao meu Deus. Mas eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, eu arranhava o violão, meu pai ia cantar, meu pai era cantor, pastor, tal. Em alguns lugares que ele ia cantar, ele às vezes caía na besteira de chamar meu filho Diego, vem cá me acompanhar. Meu Deus do céu. Pensa num cara vergonhoso. Eu ainda olhava para meu pai assim, vem cá filho. Só faltava ele jogar o sapato, né? Aí eu ia lá, eu ia com a cabeça baixa. Aí pegava o violão. Era assim, aí colocava o violão. 14 anos. 16 anos, já estava um pouquinho melhor. 17 anos, já estava com aquela vontade. A chama do evangelho já estava ardendo no meu coração. Pô, vou pregar, vou falar. Aí um dia meu pai falou, você vai ser o presidente da mocidade. Eu não sei se a Cris foi presidente, porque ela é velha também, né? Da mocidade da igreja, brincadeira, Cris. Da mocidade da igreja lá, que antigamente não era líder do ministério de jovens, antigamente era presidente da mocidade. E meu pai falou, você vai ser o presidente da mocidade. Opa, legal, vamos lá. Aí ele falou, vamos cantar numa igreja, tem uma igreja na Zona Leste que chamou a gente, vamos lá e tal. Eu já falei sobre isso aqui, né? Mas, para quem não ouviu, ouça. Quem ouviu, ouça novamente. 17 anos, aí fomos lá e meu pai chegou e falou assim, eu vou chamar o presidente da nossa mocidade, o meu filho Diego, para ele dar uma palavra. Aí eu fui lá na frente, paz do Senhor, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, que bom que a gente está aqui louvando o nome do Senhor, que o nosso louvor chegue como um cheiro suave nas axilas de Deus. Aí meu pai olhou assim, eu falei, não, axilas não, narizes. E ainda fiz assim. Falei, meu Deus do céu. Aí foi da Zona Leste para Osasco, todo mundo me zoando. Né? Aquele dia, se naquela época bullying valesse, eu já tinha desistido de ser crente ali. Porque todo mundo foi, né, zoando. Bons tempos aquele. Ao contrário disso, falei, não, vou continuar. E fomos. Meu irmão, cheguei aqui hoje, não era nem para eu estar aqui, com 40 anos de idade, quase que eu morri. O piripaque que me deu. Mas como eu sei que Deus tinha planos para mim, e eu sei que Deus tem planos para você, eu tomei uma decisão. Que decisão que eu tomei? Eu vou seguir os passos que Deus determinou para mim. E que eu fiz? Li a Bíblia mais, comecei a orar mais. Comecei a ler mais livros. Eu sempre fui de ler livros, eu comecei a ler mais. Eu comecei a estudar, porque na época que eu era adolescente, jovem, eu não estudei muito. Mas eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais com essa, me permite essa expressão, mágica da internet hoje. Você tem tudo na informação. Tudo que você quer, você acha no oráculo, no chamado Google. Né? E agora com essa inteligência artificial... tem gente que em vez de pagar o psicólogo, ele está se consultando com a inteligência artificial. Olha que ponto nós estamos chegando. E olha, irmãos, um adendo aqui, toma cuidado com a inteligência artificial, que às vezes tem informações que eles dão, que ela dá que é mentira, ou está errado. Cuidado, checa antes de você falar qualquer coisa, para evitar você passar vergonha depois. Mas eu tomei uma decisão. E hoje, cada vez mais que a minha vida vai passando, eu peço assim, Deus, multiplica os meus dias de vida, porque eu ainda quero ser útil. Eu ainda quero ganhar almas para Cristo. Eu ainda quero ver pessoas aprendendo a tocar, a cantar. Eu ainda quero escrever outras canções. Eu ainda quero, ó Deus, escrever um outro livro. Deus me dá sabedoria para administrar o meu tempo. Porque eu quero cumprir o que o Senhor realmente sonhou para mim. Porque quando Deus me criou, me formou no ventre da minha mãe, Davi fala sobre isso, Ele escreveu dias de bênção para mim. Ele não escreveu assim, e você quando tiver 30 anos, vai se lascar. Não acredito que Deus escreveu isso. O problema não é Deus, o problema somos nós. E o tempo está passando, e às vezes a gente deixa de
entender as coisas de Deus, de viver o que Deus quer que a gente viva. Meu irmão, minha irmã, por mais que você não acredite, Deus te deu uma mente criativa. Jesus falou sobre isso. Eu vou pegar um texto aqui, acompanha aqui no telão, de Lucas capítulo 5. Jesus contou uma parábola porque ele estava sendo questionado, acerca de comer sem lavar as mãos, de ter aquele hábito. Chegou, vamos comer, agradeceu aí, vamos comer. Aí os fariseus, os caras estavam de longe, está vendo? O cara come sem lavar a mão, esse não cumpre a tradição. E Jesus está conversando com eles, explicando o seguinte: para com essas tradições que vocês têm, isso aí não leva a nada. Tira essas coisas velhas. Eu já preguei sobre isso anos atrás aqui. Deus me livra das tranqueiras. Tira essas coisas velhas que você tem de tradição, deixa vir algo de novo. E Jesus dá um exemplo, ele conta uma parábola. Lucas 5,36. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura na roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ele dá um outro exemplo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couros novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. O que Jesus está dizendo? Tira as coisas, coisa velha, você precisa arrancar, você tem que colocar coisa nova. Você não vai pegar um remendo de uma roupa nova e colocar numa velha, vai ficar diferente, vai ficar feio. Você não vai pegar um vinho novo e colocar num odre velho. Por quê? Porque ele vai arrebentar. Quando o vinho começa a fermentar, ele vai crescer, ele vai explodir ali. Só num odre novo, num lugar novo, é que vai suportar coisas novas. O que Jesus está querendo dizer para aqueles homens? Vocês precisam tirar da cabeça de vocês esses pensamentos que vocês têm ruim de tradição, de crer nisso. Vocês precisam crer em coisas novas. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Deus quer trazer coisas novas na tua vida, e isso começa aqui na tua mente. Se você não voltar-se para Deus, entender o propósito dele e começar a viver isso, o tempo vai passar, a sua vida não vai valer nada, você vai perder tempo. E você não está aqui para perder tempo, você está aqui porque Deus tem propósitos para você. Ou seja, eu não estou falando aqui de coisas novas, de carro, de casa, de dinheiro. Isso aí é bênção de Deus. O que eu quero te falar aqui nesta manhã é que você pode ter uma mente criativa. Na verdade você tem, é que você nunca passou por esse lado. E eu já falei para os jovens aqui da igreja, até os adolescentes, me lembro, um tempo atrás, tipo assim, você gosta do hino tal, e o teu hino, que hino que você já compôs, que corinho, antigamente a gente compunha os corinhos, que corinho que você já compôs, que música que você já fez? Mas eu não sei fazer. Tá, que mensagem você já pegou do texto, estudou e preparou para você pregar? Tá, que tipo de criatividade você tem? O que eu vou fazer para atrair os meus amigos para a obra de Deus, para conhecer o Jesus que eu conheço? Eu não sei. Uma dica aqui está em Provérbios 19:8. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem retém o entendimento prospera. Para encerrar aqui, meus irmãos, não sei se você já observou a mente criativa de tantas pessoas que existem hoje. Eu falei semana passada aqui de alguns deles. Muitos homens e mulheres do passado gastaram tempo para criar alguma coisa para eu e você hoje usufruir. Na verdade, a gente está usufruindo de coisas que os outros criaram. Celular mesmo, quando surgiu no Brasil o celular, vai fazer o que? Quase 30 anos. Eu me lembro que, na época, o meu irmão, pastor Marcos, ele comprou um, Já estava agindo, já estava no Brasil, já existia. E ele falou, vou comprar um celular e tal.
E beleza, aí nós fomos comprar, ele foi comprar um Jundiaí. O cara estava vendendo lá e tal. Chegou lá, era aquele tijolão, lembra? E abria assim, um negócio pesado, levantava a antena. Lembra disso? Quem já teve um desse aqui? Obrigado, gente, não fui só eu, né? Nem o meu irmão. E o pessoal que tinha, ainda botava na cintura assim, ó. Andava assim, ó. Para mostrar que tinha um celular. Verdade ou mentira? É. Aquilo ali hoje é peça de museu. Hoje o celular meu amigo, cada dia que passa surge coisa de novo. Por quê? Porque tem gente que tem uma mente criativa e está tentando. E com isso está ganhando dinheiro. Tem gente que está perdendo dinheiro na vida porque não usa a mente que Deus deu para criar coisas. Ele só fica na frente da televisão, vai criando aquele ameba. Só, legal. Já falei aqui, na hora que você for glorificar a Deus, adorar a Deus, leia os Salmos. Veja quantas coisas maravilhosas Davi falava. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, a minha alma tem sede de ti, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Tanta coisa boa. Aí vamos orar, irmãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém. Só isso que você sabe falar para Deus? Você não tem uma mente criativa a ponto de você criar alguma coisa e falar assim: Deus, eu lembrei de um texto aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, apesar de tudo que eu estou passando, eu creio que o Senhor está comigo. E o Senhor vai me dar a vitória, eu tenho certeza. Coisa que você fala com Deus. Ou seja, se você olhar as coisas que existem no mundo hoje, eu fui essa semana, foi um barato até, porque eu, na minha santa ignorância, né, fui visitar um pastor, foi meu pastor, pastor Benedito, mora em Cirquilho, 84 anos, estava com a minha esposa, e ele perdeu a visão agora, está praticamente cego, né? Os filhos contrataram umas 2 senhoras para cuidar dele, e eu estou sentado com ele conversando, e o som de uma música que estava tocando, né, tal, um pouco mais alto, e como ele estava sem enxergar, eu olhei para um aparelho do lado, e eu procurando o botão de abaixar, fui num botão, e nada. Aí, caramba, acho que é esse outro aqui, olhando para ele assim, mas ele não estava me enxergando, olha a cabeça da gente como era. Fui no outro botão, nada. Aí eu falei para ele: pastor Benedito, onde que abaixa o volume aqui? Ele falou: Alexa, abaixa o volume. Até isso os homens criaram para ter essa facilidade. E a gente fica aí perdendo tempo com bobagem. Lembra que eu falei da semana passada no filme? O cara que representa o diabo no filme, ele disse assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas nós estamos criando o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem para viver o bem. O diabo está transformando a mente do homem para viver o mal. Nessa manhã, mais uma vez eu pergunto: você está servindo um Deus vivo? Você está sendo útil? Ou você está sendo aquela pessoa que perde tempo com coisas fúteis? Meu irmão, que tal a gente aprender como cristãos a criar pontes de ligação entre uma pessoa e outra, tentando apaziguar, tentando amar, tentando perdoar, do que criar abismos e as pessoas ficarem separadas? Quem tem uma mente criativa, ele cria pontes de ligação. Quem tem uma mente criativa, ele vive o melhor que Deus quer que ele viva nessa terra. Quem tem uma mente criativa, ele fica sempre pensando: o que eu posso fazer? O que eu posso desenvolver? O que eu posso realizar? Mesmo na minha simplicidade, mesmo na minha ignorância, o que eu posso fazer? Eu já ouvi testemunhos de pessoas, eu e Céu falando sobre isso, inclusive uma delas, se eu não me engano, a irmã Maria Senhora, que hoje está aqui para a glória do Senhor Deus.
ela disse que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Outras pessoas que eu conheci aprenderam a ler lendo a Bíblia. Mas tem gente tão ignorante que não sabe ler. Sabe o que ele está fazendo? Assistindo programa da televisão, assistindo jogo, assistindo bobagem. E veja ele, não, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso viver o que Deus sonhou para a minha vida. E Deus sonhou coisas boas para mim e para você viver nessa terra. Lembre-se, Deus deu forma para o homem e para a mulher. Deus deu forma para o homem, e do homem tirou uma costela e fez a mulher. Deus deu forma. Deus não falou assim, homem exista. Não. Deus falou, eu vou fazer a minha imagem e semelhança. E quando Deus sonhou isso, quando Ele formou, Deus colocou o Espírito, soprou o Espírito em mim e em você, e a gente se tornou uma alma vivente. O homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo um dia morre e vai para a terra. O espírito volta para Deus, segundo a palavra. A alma é isso que você tem aqui, tudo que você tem guardado. Meu irmão, minha irmã, alimente a sua mente com coisas boas. Lembre-se de que Paulo falou, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que faz bem, pensem nessas coisas. Pensa o seguinte, a situação está difícil lá fora, mas eu tenho um Deus que está comigo. Deus vai abrir a minha mente, Deus vai mandar recursos. Se precisar mandar um anjo com carne para eu comer, Ele vai mandar, porque a palavra dele diz que Ele mandou no passado. E do jeito que Ele amava Elias, Deus me ama, Deus te ama. Se precisar, Ele fará isso. Basta a gente crer e viver uma vida com a mente voltada para Deus, para o melhor que Ele tem para nós ainda e está por vir, que é a vida eterna lá nos céus em Cristo Jesus. Amém? Entendeu? Vamos ficar em pé então. Olha para o teu braço assim, ó. Dá uma apertadinha assim. Está tudo certo? Está funcionando? Eu não vou falar para você dar um beliscão na pessoa que está do seu lado, senão ele vai, ai! Não. Seu braço, aperta aí. Sua orelha, está ouvindo bem? Seus olhos, meu Deus. Eu saí da casa do pastor Benedito agradecendo a Deus porque os meus olhos ainda enxergam. Ou seja, e o pastor Benedito não estava assim, 84 anos, vida, olha, pastor Diego, que bom que está aqui, pastora Cristina, que ele chama ela de pastora, né? Pastora Cristina, que bom é você, pega o violão aí, vamos cantar, e ele cantando alegre, eu tocando, chorando, porque ainda bem que ele não estava vendo, né? Porque olhando para ele, a alegria dele com 84 anos, mas ali, ó, com a mente ativa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, glória a Deus e tal. Irmão, viva a tua vida, você tem uma mente criativa, abre a tua mente em Cristo Jesus. E se você não entendeu ainda, ora agora e fala, Deus, muda a minha mente, abre a minha mente, em nome de Jesus. Eu quero ter uma mente criativa, Deus, me dá ideias, me dá sabedoria, coloca no meu coração, ó Deus, aquilo que eu posso fazer, aprender. Está cheio de cursos online aí, cheio de cursos gratuitos. Vai fazer alguma coisa, vai aprender alguma coisa, seja útil, crie alguma coisa, ou então desenvolva algo que já foi criado, melhora, como os caras fazem com o celular, eu falei. Ou seja, seja útil, seja criativo, não deixe o diabo tomar conta da sua mente e cegar você de novo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o bom disso tudo é que Ele está aqui nessa manhã.